Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11 horas mais 36 minutos. Vamos seguir então com o programa Voz dos Associados. E hoje é quarta-feira. Hoje nós temos aqui a presença, a participação do Dr. Fábio Araújo de Sá para a nossa conversa desta quarta-feira. E hoje vamos estar falando sobre leucemia. Pois é, o programa de hoje nós vamos falar então sobre esta doença que uma simples menção aí da palavra geralmente assusta muitas pessoas. E esse medo provém aí de duas fontes principais que são frequentes em crianças e no passado tinha aí uma alta taxa de mortalidade. Então, hoje vamos falar sobre leucemia. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, hoje é quarta-feira. Tudo bem com o amigo? Bom dia, meu querido, muito bom estar com vocês, bom dia, ouvintes. Lembrando que hoje também às 15 horas nós vamos estar lá no Centro Médico Casa de Maria atendendo nossos pacientes, né? Continuamos lá no nosso CADIT, um grande abraço a Celeste, nossa secretária, abraço a todo o pessoal de Caputira, a minha mãe que eu cumprimento todos. E realmente é um tema muito interessante, foi muito bom você ter colocado isso aí, porque há mais anos, até hoje, o pessoal não gosta nem de ouvir falar esse nome, né? Falou verdade. Esse nome, o pessoal já treme, tá certo. E nós aqui, a nossa intenção não é vir trazer, como diz, notícias ruins, é a gente falar sobre certas doenças para alertar, porque como tudo a gente sabe, né? Primeiro Deus, mas a gente começar algo precoce, a chance de recuperar é muito maior. E é o que você disse, o termo leucemia era porque no passado, além de uma mortalidade muito grande, quase ninguém escapava, digamos assim, e também atacava muito criança, né? Então por isso que era esse medo. Era assustador, que você falou. Mas o importante é isso aí, é a gente continuar estudando. Muito bem, então eu gostaria, doutor, que você falasse o que é realmente essa doença chamada leucemia. Pois é, a gente sempre procura manter um ritmo, alguma inter-relação entre um programa e o outro quando a gente pode, né? No programa passado, lembrando que estão todos esses programas lá no nosso podcast Cuidando da Saúde, você pode ir lá no Spotify que você vai ver, Cuidando da Saúde, tem todos os programas lá feitos com muito apreço, também com uma ajuda maravilhosa do João Batista aqui, que é formidável a forma que a gente consegue fazer isso. Então no programa passado nós falamos sobre os glóbulos vermelhos, quando eles ficam baixos, a hemoglobina, era o quê? A parte vermelha do sangue daria anemia. Hoje nós vamos falar sobre os glóbulos brancos, né? O que é a leucemia? A leucemia é um tipo de câncer, sim. São cânceres dos leucócitos, ou seja, são cânceres dos glóbulos brancos. Então, isso acontece muitas vezes porque há uma proliferação anormal e desordenada desses glóbulos brancos, que é aí que vai causar alterações nessas células. A verdade é o seguinte, só para a gente esclarecer aqui, para a gente fazer de uma forma mais didática, todas as células do sangue, tanto os glóbulos brancos, que é as células responsáveis pela defesa, os glóbulos vermelhos, que nós falamos no programa passado, que a função é transportar oxigênio para os órgãos e tecidos, as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação, todas elas são fabricadas dentro da medula óssea. A gente, né, eu brinco, né, eu que sou nascido no interior, na roça, só pra gente brincar assim, a medula óssea é o que a gente chama de tutano. Quando você pega lá o osso, não tem aquele negócio lá dentro? É o tutano. Então essa é a medula óssea. O pessoal muitas vezes confunde com medula espinhal. É diferente, aquela da coluna vertebral. Isso aí é outra coisa. E também nos glóbulos. Então existem vários tipos de glóbulos brancos. Falei de novo, os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo. Então nós temos linfócitos, neutrócitos, monócitos. Então esses são tipos de glóbulos brancos. Então não existe diversos, né? Existem diversos tipos. Então por isso que a gente tem que ver. Então o que acontece? Nessa leucemia vai haver uma produção totalmente desordenada desses leucócitos. Então quando a gente pega o hemograma, que o pessoal muitas vezes conhece, né, o hemograma completo, o pessoal fala, na hora que você vê lá o hemograma, geralmente na parte de cima, vem primeiro falando dos glóbulos vermelhos. Hemácias, hematócritos, hemoglobina, então é a avaliação da série vermelha. Logo de baixo aí vem a parte escrito leucócitos, que são os glóbulos brancos. Aí a pessoa tem uma mania, deixa eu lá ver se o meu está normal. Geralmente a faixa ali está entre 5 e 10 mil de glóbulos brancos, é o normal, né? De 5 a 10 mil. Só que muitas vezes na leucemia aparece 90 mil, 100 mil, entendeu? Então
isso sim pode já despertar uma alteração muito grande. Então, a partir do momento que a gente vê esses glóbulos brancos de uma alta muito grande, tem que ser procurado sim, procurar muito médico e rápido. Não pode deixar de ver. Por quê? Nós vamos falar daqui a pouco sobre as leucemias crônicas, que às vezes essas leucemias, às vezes elas são detectadas simplesmente no hemograma rotineiro. A pessoa às vezes não sente nada, faz um check-up e por um outro motivo e acaba descobrindo. Então muitas vezes é isso. O que eu quero dizer é isso. Vocês viram alterações grandes nos glóbulos brancos, não é para ninguém sair apavorado agora e ir lá e pegar e falar assim, nossa senhora, não é aqui, passou de 10, então eu tô com leucemia. Não, olha pra você ver, hein? Eu disse que às vezes aumenta até 100 mil de 10, então não é uma elevação pequena. Primeiro, que é o direito do paciente ver os exames dele, olhar, comparar, mas não pode tomar decisões sem conversar com um profissional que entende realmente interpretação desse tipo de exame, não é verdade? Muito bem, 11h42, doutor. Eu gostaria que você falasse também quais são os principais tipos aí da leucemia ou de leucemia. Olha só que interessante, a gente sabe que muitas vezes a gente não conhece a maioria das causas dessa leucemia, né? Agora, a gente geralmente classifica de acordo com a evolução e o tipo do defeito desses glóbulos brancos. Então, por exemplo, quanto à evolução, a gente tem leucemia aguda e leucemia crônica. Né? A leucemia aguda é quando as células malignas se encontram numa fase muito imatura e se multiplica rapidamente. Isso vai causar uma enfermidade muito agressiva. As leucemias agudas, elas são mais comuns em crianças, tá? É tanto que dessas leucemias, a famosa e triste LLA, leucemia linfoblástica aguda, é o tipo mais comum entre crianças. Tá? Então, as leucemias agudas são mais comuns em crianças. E a leucemia crônica? A leucemia crônica acontece quando essa transformação maligna ocorre lá nas células tronco mais maduras. Nesse caso, ela vai evoluir mais lentamente. As complicações podem levar meses, até anos para ocorrer. As leucemias crônicas geralmente são mais raras em crianças. Tá vendo? Eu estou dizendo que são mais raras, não significa que não existe, né? Então, a evolução que vai caracterizar entre aguda e crônica. Agora, em relação aos glóbulos brancos afetados, tá vendo? Então, quanto à evolução, a gente vai falar se ela é aguda ou crônica. E os tipos de glóbulos brancos, os tipos de leucócitos que são, né, ou no caso, que são afetados. A gente tem a leucemia linfóide, a leucemia linfocítica ou linfoblástica. Ela vai afetar as células linfóides. Ela é muito comum em criança. Eu sei que é um tema às vezes meio complexo, com muitas palavras, mas é isso que a gente tem que prestar atenção, sempre nesse hemograma e pedir. Nós temos também a leucemia mieloide ou mieloblástica, vai afetar as células mieloides, é mais comum em adultos. Tá vendo? Então, cada tipo, cada idade, além da evolução, ela vai caracterizar. Então, muitas vezes a criança já tem, por isso que eu falei, a LLA, leucemia linfoblástica aguda. Aguda por causa da evolução mais rápida. E linfoblástica é exatamente por causa do tipo de glóbulos brancos afetados. Muito bem, 11h45. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Doutor, gostaria que você falasse também sobre as leucemias, se elas apresentam algum tipo de sintomas ou só é detectadas quando é feito aí o hemograma. Pois é interessante, porque olha bem, de novo, quando principalmente as leucemias crônicas, elas às vezes demoram demais a aparecer sintomas. Ou muitas vezes esses sintomas, que aqui a gente está notando que a gente está falando de diversos tipos de patologias e doenças, muitas vezes os sintomas podem ser parecidos com outras doenças. Por isso que existe uma coisa, caros amigos, caros ouvintes, chamado diagnóstico diferencial. Então nós temos que saber fazer isso, né? Então os primeiros sinais acontece quando a medula óssea, onde que é produzido o sangue, deixa de produzir essas células sanguíneas normais. Então, por exemplo, acontece o quê? Pode ter uma anemia. Uai, doutor Fábio, então a pessoa pode ter leucemia e anemia junto? Pode. É por isso que as pessoas muitas vezes confundem. A pessoa está muitas vezes pálida demais, falar, e aquilo ali pode ser uma leucemia. E às vezes não é, mas olha bem, uma fraqueza, cansaço, muitas vezes apresenta sangramentos nasais e nas gengivas, manchas roxas e vermelhas na pele,
Gânglios inchados, o que é isso? Que é as ínguas, que a gente chama, né, de ínguas, digamos assim. Febre. Às vezes a pessoa começa a suar muito à noite, sudorese noturna, dores nos ossos. Isso aí são mais características das leucemias agudas. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, gente, olha bem o que eu acabei de falar aqui, manchas roxas na pele. Existe fragilidade capilar, pessoas que só perguntar pra eles assim, eu ruchei à toa, mesmo sem bater, eu ruchei. Aí você pergunta, quem ruchava não sabe falar? A minha mãe também era assim, qualquer coisa, tá vendo? Então não vai ficar prestando atenção, vai ficar preocupado, porque senão nós falamos aqui, né, João Batista? E a pessoa que tá nos ouvindo, né, aí começa a ficar apavorado e desencadeia uma crise de pânico aí por causa de informação. E aí seria muito terrível, porque nós estamos aqui justamente para isso, olha bem. Então, geralmente, essas leucemias agudas assim. Agora, as leucemias crônicas, como eu falei, é uma evolução mais lenta. Então, aí que está o perigo, que ela pode ser completamente assintomática. Tá vendo? Porque a aguda, quer queira, quer não queira, esse cansaço, essa febre, às vezes a pessoa começou a suar demais, começou a dar sangramento na gengiva, ele alerta, tem um sintoma, isso aí, eu não sou de ficar suando tanto de noite, por que eu tô ruxeando todo? Eu vou escovar dente, mas minha gengiva tá sangrando, tá vendo? Tô falando um conjunto de sinais aí, gente, pelo amor de Deus. A pessoa desperta e procura o médico. Agora a crônica, quando às vezes ele vai descobrir, já está muito avançada, já está muito evoluída, porque ela pode ser completamente assintomática. Muito bem, 11h48, você acompanha a nossa conversa aqui pela Rádio Fonte de Vida com o Dr. Fábio Araújo de Sá, e hoje o nosso tema, leucemia. Doutor, eu gostaria que você falasse como que é feito o diagnóstico da leucemia. Olha bem, aí que eu falo, muitas vezes a gente fala assim, uma doença tão complicada, né, tão antiga, tão falada, e às vezes passa batido no nariz de muitos nossos profissionais. Por quê? Porque às vezes a falta de uma boa interpretação, o tempo, olhando isso com bastante. O hemograma, gente, o velho, bom, antigo hemograma, é o exame indicado para avaliar essas condições que se encontram, essas séries sanguíneas. Se eu ver que tem alteração nesse hemograma, eu vou pedir mielograma, eu vou fazer também, às vezes, a biópsia da medula óssea, que aí nós vamos confirmar. Então, muitas vezes, a pessoa já fala assim, mas eu já vou partir. Não, às vezes um simples exame de sangue de rotina, você despertou ali, agora lógico vai ter contraprova, você viu, vai fazer outro, vão pedir, hoje nós temos aqui no Rio Sul, graças a Deus também, vários centros de oncologia, né? Então a gente vê que o tratamento do câncer hoje é um tratamento de diversos, que a gente sempre falava assim, gente, eu quando era menino, né, eu sempre quis fazer medicina, eu falava assim, eu vou ser cientista que eu quero estudar para inventar a cura do câncer, porque era uma coisa tão assim absurda, porque praticamente todos os cânceres iam evoluir, não tinha cura. Hoje, dependendo do estágio que você pegou a doença, né? As metástases, quantas pessoas que vocês estão ouvindo aí que tem na família, se algum ouvinte também já não teve câncer e sobreviveu e está bem? Quantas crianças, eu tenho mesmo uma prima, né, da família lá, que a menininha teve leucemia, 8, 9, 10 anos de idade, fez tratamento, a família muito triste na época, hoje ela é mãe e pediatra. Olha pra você que coisa boa. Às vezes gerações antigas não tinha isso, então é a forma de fazer muitas drogas novas, muito, né, quimioterápicos, tá? E hoje a gente sabe que tanto o SUS quanto os planos de saúde, temos aqui em Muriaé um centro de referência de oncologia, que é como é que chama? Varela, Fundação Cristiano Varela, que eu tenho que aplaudir, né? Conheço toda a família. Então, quer dizer, eu acho que é isso aí. Esse diagnóstico, mais do que nunca, como todos os outros, tem que ser precoce, esse é mais ainda. Muito bem, faltando 10 minutos para o meio-dia, o doutor gostaria que você falasse também se há um tratamento, o tratamento, né, da leucemia e como que ele é realizado, doutor. Pois é, o tratamento ele é dividido em duas etapas. Primeira, é chamada de indução da remissão. O objetivo é eliminar essas células doentes, não é verdade? Então, primeira coisa, se já os glóbulos brancos começaram a proliferar de forma desordenada, então a primeira coisa é eliminar isso aí. Na segunda fase,
vai introduzir estratégias para consolidar e combater os possíveis focos que sobraram dessa doença. Então, além da quimioterapia, muitas vezes a gente tem que realizar transfusão de sangue, entendeu? Às vezes tem que ter terapias alvos específicas. Então a gente quer saber, às vezes também tem que fazer transplante da medula óssea. Porque se está tendo uma coisa desordenada, por isso que é muito importante, às vezes, fazer a doação de sangue. Muitas vezes a pessoa, quando vai fazer, também entrar no banco de medula óssea. Porque quantas vezes a gente vê, é compatível. Não é compatível, às vezes a pessoa está aqui e tem uma medula óssea do cara lá do outro país ou do outro estado, entendeu? Então é uma luta muito grande para a família que está nessa fila, procurando alguém compatível, porque a medula, né, ela não pode ter rejeição nesse caso. São temas que a gente pode até fazer em outros programas, porque é um tema longo. O que eu quero dizer é isso: o tratamento existe, está disponível, e a gente tem que fazer isso de uma forma séria, de uma forma objetiva e rápida. Muito bem, faltando agora 8 minutos para o meio-dia. Doutor, além dessas perguntas que nós já fiz aqui para você, existem outras perguntas que são muito frequentes no dia a dia. De forma objetiva, eu vou fazer então algumas delas, que é muito comum. As leucemias são sempre doenças graves, doutor? Muito boa pergunta, pelo seguinte, porque isso aí são perguntas realmente, como você disse, do dia a dia, que a gente vê muitas vezes, e eu sempre digo, para a gente combater as fake news, para a gente combater esse pessoal charlatão, redes sociais fica falando bobagem, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar informação segura, que se a gente não fizer isso, os outros levam mentira, os outros levam fake news, os mal intencionados. Então, olha bem, as leucemias são sempre graves, que você perguntou, né? Qualquer câncer, para vir comigo, requer um atendimento especializado e pode ter efeitos colaterais, sim, desagradáveis. Mas a ideia de que as leucemias é uma sentença de morte cada vez faz menos sentido. Olha, gente, que eu falei que há mais tempo não tinha muita coisa a fazer, e como todas as outras doenças, a gente falou de diabetes, de 8 anos para cá mudou muita coisa. Mas olha bem, a leucemia, a taxa de cura chega a 90% em casos de leucemia linfocítica aguda. 2 em cada 3 pacientes de leucemia mieloide aguda chega à remissão. Olha que interessante. Então, é muito diverso, sabe? É muita coisa, mas o tratamento desses cânceres sanguíneos oferece cada vez mais alternativa. Então, se eu falar que as leucemias não são doenças graves, eu estou mentindo. São. Sempre foram e acredito que sempre serão. Mas a gente está vendo também que o índice de cura está muito grande. Não significa que antes a palavra grave era quase uma sentença de morte. E aquilo é muito grave, não vai ter jeito, tá vendo? Então não é para desesperar. Então, se infelizmente acontecer alguma coisa na família, antes de arrumar aquele desespero, primeiro, coloca nas mãos de Deus, vão pegar firme, que é uma luta que toda família vai passar por isso, mas se for de vontade de Deus, principalmente já com a medicina do jeito que tá, lá na frente tem uma luz, né, para isso aí. Muito bem. E outra pergunta, doutor. As leucemias são mais graves também em crianças, doutor? Outra pergunta, realmente outro fator que é muito controverso. Não exatamente, meu amigo. Não. O que ocorre é o seguinte: como o organismo das crianças ainda está em desenvolvimento, as células dela vão amadurecer e multiplicar com maior velocidade. O que acontece também com as células tumorais. Então, do mesmo jeito que as células normais da criança tanto que está crescendo e está desenvolvendo, essa velocidade também acontece dessa forma. Por isso que o tratamento da infância em geral precisa ser mais intensivo, com doses inclusive mais altas de quimioterápico, intervalos mais curtos entre as sessões. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: mas o adulto estava com aquela leucemia e ele não ia lá tantas vezes fazer quimioterapia. Mas por quê? Porque a velocidade da criança, eu comparo isso e falo o seguinte, né? Uma criança corre muito mais rápido do que um adulto. Um adulto precisa de um idoso. Então, do mesmo jeito que ele corre mais rápido, o crescimento dessas células são mais rápido, as células boas, mas as células ruins também são mais rápidas. Então, por isso que na criança, a gente não vai poder perder tempo com ninguém, mas na criança você tem que ser mais agressivo e mais intensivo. Muito bem. 11 horas mais 55 minutos, mais uma pergunta, doutor. Crianças com leucemia, elas precisam deixar de ir à escola, doutor? Olha, infelizmente, muitas vezes sim. Tanto porque a criança pode ficar muito debilitada e pode, isso para evitar infecções, sim, né? Que são mais perigosas para a criança que está fazendo a quimioterapia. Além de tá tendo ali um acompanhamento também, né? Isso, no tratamento, exatamente. Né? Agora, por que eu estou dizendo? Imagina só, nessa época de frio,
Você pode ver que as crianças gripam, uma passa para outra, outra passa para isso, é normal, dentro de sala, todo mundo junto, muitas vezes não é muito arejado, não é verdade? Agora imagina uma pessoa que já está com os glóbulos brancos, que eu falei o quê? Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa. Se ele está fazendo a quimioterapia, então a defesa dele já está mais baixa ainda. Então, uma simples gripe, que a outra criança já vai sarar em 3 dias lá, nessa aí pode ser fatal. Essa gripe pode levar uma pneumonia e da pneumonia um óbito. Aí a pessoa fala assim, ele morreu por causa do câncer, da leucemia? Não, ele morreu por causa de complicações que foi adjuntas. Então, muitas vezes isso. Agora, gente, uma coisa interessante. Não ir à escola não significa que a criança precisa parar de estudar. Por isso que nessa hora é muito importante a família, junto com a escola, montar um esquema até para a criança poder manter ativa. Olha, imagina só, muitas vezes o tratamento é longo, vai ficar na escola. Então é isso aí, é levar atividades, até para o tempo passar melhor. E para ela não sair do ritmo, porque imagina só, você já está doente, triste, vai ficar lá na cama o quê? Longe dos estudos, os coleguinhas já não estão podendo ver. Mas só dele não perder esse vínculo com as matérias, o vínculo com a escola, isso ajuda o sistema imunológico, né, a melhorar, dá mais força para a criança. E por isso que é muito importante que a família toda esteja engajada nesse processo, não é verdade? Com certeza. Faltando agora 3 minutos para o meio-dia, mais uma pergunta, doutor. Por que a leucemia é um tipo de câncer mais comum na infância? Olha, infelizmente não sabemos isso assim exatamente, mas tem certas evidências que sugerem que a doença pode estar relacionada a mutações genéticas, que isso sim ia levar à produção desordenada de células sanguíneas. Então, muitas vezes acontece isso. Outros estudos, né, apresentam também alterações genéticas que podem afetar imunologicamente, mas a verdade é o seguinte, a causa ainda não é totalmente conhecida porque esse tipo de câncer afeta mais as crianças, embora eu estou falando, tem muitas hipóteses, tem muitos estudos. Então, se precisar, a gente envia esses estudos aí por e-mail, pelas redes sociais, se alguém precisar. Se alguém tiver dúvida, entre em contato conosco. Se a gente precisar também, a gente vai pegar mais informações junto com os grandes oncologistas que já temos aqui na nossa cidade. Mas é isso aí. Muito bem. Mais uma perguntinha para a gente fechar, doutor. Leucemia pode voltar depois de o tratamento, ter sido feito um tratamento, acompanhamento, ela pode voltar, doutor? Esse aí é um ponto muito importante e realmente que deixa toda a família que acabou de fazer o tratamento, e a gente tem que comemorar mesmo, que muitas vezes a pessoa fica lá meses, anos, então temos que comemorar. Sim, infelizmente pode. Por isso mesmo que quando se consegue a remissão completa da doença, ou seja, quando não é mais possível detectar células tumorais lá no sangue, faz os exames, não está tendo mais nada, é fundamental manter o acompanhamento médico, muitas vezes por toda a vida, com visitas regulares. Por que eu estou dizendo? Essa menina que eu falei, ela tinha 8 aninhos, agora ela já deve estar com seus 30, tá vendo? E ainda, é o que eu falei, cresceu, adolescente, formou em medicina, agora é mãe. E o que é isso que eu quero dizer? Uma pessoa saudável, ela vai deixar de fazer um hemograma de tempos em tempos? Não vai. Porque para aquela pessoa que não tinha nada, apareceu. Então, mas olha bem, não tem essa conversa de falar assim, não, mas então eu tenho que morrer de medo que pode voltar, quase sempre volta. Não é isso não, tem nada a ver não. Então você não tem uma estatística de falar assim, a leucemia tal volta tantos por cento de homem, volta tantos por cento de criança. Não é isso não, varia muito durante. Por isso também que essa pessoa que já teve leucemia, ela merece, além de um acompanhamento melhor, ela sempre também fazer de tudo para o sistema imunológico dela continuar bem. Bom, que é uma obrigação de todos nós, não é verdade? Com certeza. Doutor, algo mais a acrescentar sobre esse assunto? Não, é isso aí. Eu acho que é um tema, a gente sabe que é um tema pesado, né? Sim, infelizmente. Qualquer doença é pesada, né? Mas nesse caso é um tema pesado, mas é importante a gente falar sobre isso. E eu quero também aqui agradecer o pessoal da Liga Acadêmica de Clínica Médica, lá da Faculdade de Medicina de Matipó, a Universo, que estou mandando um abração para vocês. E sábado, às 2h da tarde, estaremos aí com vocês no famoso
Café com Clínica. Olha que legal, é a Legal, segunda essa edição. é nova, né? Menino, eu falei com eles, que eu até brinquei com eles, mas nós não vamos fazer um churrasco com clínica, não. Aí eles brincam, doutor Fábio, mas olha que interessante. Se a moda pega, hein? O que eles fazem? Eles reúnem vários alunos. Sim. E convidam um médico, eu estou muito honrado de ser convidado, e ali nós vamos discutir com os alunos, trocar experiência, eles fazem perguntas pra gente e depois aquele cafezinho gostoso. Quero parabenizar a Liga porque é isso aí, é assim que se torna um grande médico, pegando com Deus em primeiro lugar, porque quem cura é Ele, não somos nós, mas tem que dedicar, tem que estudar, e eu tô aqui às ordens, pelo pouquinho que eu sei, se eu puder compartilhar com vocês como nós vamos fazer, eu agradeço de coração o convite, pedimos a Deus para nos iluminar, e se Deus quiser, sábado nós estamos lá, e é isso aí, gente, um grande abraço, uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser. E o doutor que atende lá na Casa de Bari, no Centro Médico, na rua Doutor Nelson Duarte, número 34, para agendar lá com o doutor é 3321 2306 26, né, doutor? Exatamente, hoje às 15 horas estaremos lá, se Deus quiser. Um grande abraço, queridos. Obrigado, doutor. Até quarta, se Deus quiser. Até quarta, um abraço.